Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né? Nossa matéria, Administração Pública Brasileira. Agora a aula 6, né? Nessa aula vamos trabalhar três temas, né? Mais, de forma mais aprofundada, o primeiro, né? Que é o patrimonialismo, patriarcalismo e o formalismo, né? Mas tanto o patriarcalismo como o formalismo, eles há uma junção deles, né? Em prol ali do patrimonialismo. Então, o foco maior vai ser o patrimonialismo. No final, vamos falar um pouco sobre patriarcalismo e formalismo. Beleza, pessoal? Então, vamos aí compartilhar o slide com vocês para iniciar a nossa aula. Vou estar aí na tela. Então, a aula de hoje, vamos focar aqui no patrimonialismo, patriarcalismo e o formalismo. O enfoque maior vai ser aqui no patrimonialismo, tá bom? Então, pessoal, primeiramente, né, quando a gente fala aqui de patrimonialismo, tá? É importante ressaltar que a formação, né, do Estado brasileiro, tá? Desde suas origens, né, foi construída sob raízes, né, do Império Português, tá? E é importante destacar que é amparado, né, por uma ampla parcela da teoria política nacional, né? Tudo isso, né, como resultado de um processo histórico, né, onde se verifica o quê? Uma forte tendência, né, em considerar o quê? A nossa origem, né, como resultado, tá, de uma consolidada ordem patrimonial. Então, patrimonialismo, pessoal, cuja matriz teórica, né, ela remonta ali à insurgência do uso, né, dos conceitos, né, especialmente do jurista e sociólogo alemão Max Weber, né, o Weber. Então vamos falar sobre Weber mais à frente, tá? Que tende o que associar como ideia principal de se tratar a coisa pública pela autoridade, né, como privada. Será que isso acontece ainda, né, hoje? Será que nós vemos autoridades, né, tratando a coisa pública como se fosse um bem privado, né? Será que ainda isso existe, né? Então, enfim, né? Então, o patrimonialismo brasileiro, pessoal, é uma prática social, né, que não efetua o quê? A fundamental diferença entre a esfera pública e a privada na vida política, tá? É tratar a coisa pública como se fosse algo pertencente, né, ao gestor, né? E o conceito de patrimonialismo ele aparece aonde? Na sociologia weberiana, de Max Weber, né? No contexto da dominação tradicional, ora, né, como sinônimo, e ora como um tipo específico, tá? Ao lado do feudalismo. Então, isso já vem já uma concepção europeia, né? Que trata, né? Sobre essa visão do patrimonialismo, tá bom? E aí, pessoal, o modelo de administração patrimonialista, tá? Importante destacar, né? Esse modelo, tá? Ela é característica das monarquias absolutas, né? E confundiu o patrimônio do rei com o patrimônio público, tá? Fazendo o quê? Do Estado, como está aí na tela para vocês, uma propriedade do monarca, tá? Então, o monarca, ele se vê ali como dono da coisa pública. Isso antigamente, né, claro, né, falando de monarquia, né, isso era muito comum, né? Agora, imagine hoje, se a gente vivemos no Estado democrático, enfim, e você vê cenários de corrupção, né, de essa apropriação da coisa pública, né, desvio de verbas públicas, coisas assim escandalosas que, infelizmente, a gente presencia e estamos, né, presenciando, né, e testemunhando no nosso país, é justamente essas raízes, né, nefastas da política brasileira, né, de tratar a coisa pública como se fosse algo, né, um bem privado. Então, isso vem justamente do patrimonialismo. Então, o patrimonialismo, pessoal, então essa questão aí, né, que fala, né, da monarquia, né, então o rei, que é investido de poder divino, né, de poder divino, ele era visto que como protetor, né, como proprietário de seus súditos, tá? Que deviam lealdade a ele. Então você pode até observar aqui, né, ó, beijando, né, aqui a mão do rei, do imperador, né, enfim, tá?
e não a nação. Então, a lealdade era ao rei, não à nação. Tá? Então, dessa forma, ameaçar o poder real, pessoal, era considerado que um ato de sacrilégio, né? Devido à ligação entre a autoridade real e a providência divina, né? Então, era algo que afrontava a Deus. Veja só, né? Então, o patrimonialismo, ele caracteriza, pessoal, um Estado, né? Em que não há uma distinção entre o público e o privado, tá? E é uma prática comum em governos absolutistas, né? Era comum, né? Onde o monarca ele utiliza tanto suas rendas pessoais quanto as do Estado para questões pessoais e governamentais. Então, é uma confusão que ocorre, né, entre o que é público e o que é privado ali, né, o que é de propriedade ali do gestor. Então, o Estado, aqui na visão patrimonialista, ele se torna um patrimônio do governante. Tá? Esse é o principal ponto. Então, se torna o Estado patrimônio do governante. O que faz do patrimonialismo, pessoal, uma prática que é considerada ultrapassada e injusta, né? Então, isso é um ponto importante. E por isso que a gente fala que ele remonta a um período pretérito, né? Há tempos atrás, vem do modelo absolutista, vem da monarquia, né? Enfim, né? Então, Weber até trata sobre isso também, né? E ele fala o seguinte, olha, a característica central ali do patrimonialismo reside o quê? Na ausência justamente da distinção entre a esfera pública e a privada. E essa falta de distinção entre a esfera pública e privada parte de onde? Parte dos governantes e gestores públicos, né? E ele fala também que o modelo, pessoal, de administração pública patrimonial, ele se manteve em vigor no período colonial até meados ali da década de 1930. Então, a gente está falando aí de menos de 100 anos, tá? Até 1930. E que o quê? Há uma justiça de gabinete do senhor ali, feudal, né? Do monarca, né? Enfim. Então, isso aí é uma situação, sabe, assim, que deveria ser, com certeza, evitada, justamente, tá? Por ser algo muito ultrapassado, tá? Então, o patrimonialismo, ele realmente é algo, assim, que não deve mais ser seguido, não só no Brasil, como também, né, não deveria no mundo inteiro. Mas sabemos que não é bem assim, né? Tá? E aí, pessoal, entra em cena, né, esse homem aí, né, o jurista e sociólogo alemão, muito importante, tá, que é o Max Weber, tá? Então, Weber, ele tem uma importância enorme, né? Então, ele foi um importante sociólogo, né? Foi jurista, historiador, ele era até economista também, tá? Alemão, tá? E ele é considerado ali um dos fundadores, tá, do estudo sociológico moderno, tá? Então, ele tem apesar de ter morrido novo, né, acho que morreu com 56 anos, tendo em vista a gripe espanhola, né? Acho que foi em 1920 que ele faleceu, né? Infelizmente, novo, né? Ele estava produzindo muita coisa ainda, tem muitos projetos, mas, enfim, ele faleceu cedo, né? Mas, apesar de morrer com 56 anos, conseguiu aí, né? Criar e produzir muita coisa, né, que até hoje é estudada. Inclusive, o Weber, eu cito ele na minha dissertação de mestrado, né, de gestão de políticas públicas, e vou com certeza trabalhar a doutrina dele, né, a teoria dele, no doutorado que estou cursando na UFT, tá? Então, pessoal, como está aí no slide, na teoria de Weber, o patrimonialismo, né, como doutrina, é uma sorte de exercícios legítima de poder político, cujo referencial teórico está ancorado em seu esquema conceitual, no tipo de dominação tradicional, tá? Então, com a análise do fundamento, né, da legitimidade das ordens ali, que são definidas, né, pela autoridade, e a obediência a essas ordens, o que ele busca com isso, pessoal? Descobrir como se procede ao fenômeno da dominação no âmbito das relações sociais, né? E com isso, né, nós temos dessa dominação o exercício do poder. Então, a obediência ao chefe político ali, né, na visão de Weber, geralmente, pessoal, ela está assegurada
por um sistema de dominação, como ele fala aqui, é uma dominação tradicional, e é representado o quê? Em seus escritos, né, pelos 3 tipos de dominação legítima, né? Ele fala da dominação carismática, né, o carisma, né, enfim, a dominação racional legal através das leis e a dominação tradicional, que é o quê? A força mesmo, né? A força ali, pela imposição, tá? Então ele traz esse tripé, né, da dominação que é exercida aí pelo chefe de governo, pelo, né, no âmbito do patrimonialismo, beleza? E nesse contexto, né, de dominação, a administração política ela é tratada pelo senhor, né, pelo dominador ali, como um assunto puramente pessoal, tá? Assim como o patrimônio que é adquirido pelo tesouro senhorial, né, pelo indivíduo ali, decorrente de tributos, cobranças, enfim, não se diferencia dos bens privados, né, ali do dominador, do senhor, do governante, tá? Então, pessoal, quando a gente fala da monarquia, né, então o príncipe, né, o chefe aí de governo, ele lida com os assuntos da corte, né, do governo, públicos, né, como deveria ser, conforme hoje em dia, modernamente falando, de uma maneira eminentemente privada, tá? Então, o patrimônio pessoal do governante e a coisa pública são confundidas, né, em uma esfera apenas, né, que é comandada e livremente disposta por ordens aí da autoridade política. Então, é um grande problema. O patrimonialismo, ele é um câncer que tem que ser evitado. E como você fala de câncer, pô, mas câncer não tem cura. Pois é, por isso que às vezes tem, né? É difícil, infelizmente, né? Ainda estamos no caminho, né? Mas é algo que tem que ser evitado, o patrimonialismo, tá? E aí, pessoal, noutra perspectiva, né, ainda, né, o patrimonialismo como doutrina que é baseada, né, nos conceitos weberianos, né, obteve uma receptividade na história das doutrinas políticas brasileiras, sobretudo no que concerne ao estudo da formação de nossas instituições, né? Então, essa corrente específica, né, do pensamento nacional, que tende ao uso dos conceitos trazidos aí pela sociologia política, né, de Weber, nós temos o quê? Traços, né, mais marcantes, né, das bases de nosso modelo jurídico-político, tá? Então, isso aí, com certeza, o patrimonialismo estatal, relações com o povo brasileiro, infelizmente, existe, né? Então, nesse modelo, pessoal, o público e o privado se confundem da mesma forma, tá? E nele existe o quê? A corrupção, né, que infelizmente é algo terrível no nosso país, o clientelismo, nepotismo, colocando em cargos públicos conhecidos, né, familiares, enfim. E no caso brasileiro, nós podemos comentar o quê? Que o patrimonialismo é uma herança do período colonial, como eu falei lá no início da aula, né, que se aprofundou na República Velha, né, e ainda não foi superado. Com certeza, o patrimonialismo ainda não foi superado no Brasil. E sendo bem sincero, viu? Tá longe, muito longe de ser superado. Muito mesmo. Será que você já ouviu alguém dizer assim? Ah, se eu tivesse lá, eu roubava também, né? Ou até você já disse isso, né? Ah, se eu tivesse lá, oxe, se eu fosse o presidente da República, se fosse o governador, se fosse o prefeito, se fosse senador, deputado, eu ia roubar também. Com certeza eu ia aproveitar. Então, muito brasileiro pensa assim. E quem está lá no poder, seja no poder legislativo, executivo, né, enfim, judiciário, quem está lá é quem provém do povo. Então, se o povo tem esse pensamento, pessoal, vai refletir justamente nas instituições, nas esferas institucionais. Infelizmente, não estou generalizando, claro, tem muitos políticos, muitos membros do Poder Judiciário, muitos governantes que não são corruptos nem nada. Mas, infelizmente, o que nós vemos aí na TV são muitos maus exemplos, né? De condutas em que o sujeito, né, teve até um caso de um juiz federal que ele pegou um carro, né, um carro de luxo apreendido e usava, né, para passear, viajar, enfim, teve uma repercussão grande na imprensa, né? Ele foi demitido depois e tal. Então são situações aí complexas, né? Tá? Certo, pessoal?
Então, bora lá, avançando. E aí, pessoal, temos a contribuição de um brasileiro, né, tá? Que é do autor brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, né? Do que se refere ao que? A formação cultural brasileira e sua influência nas questões de gerenciamento do Estado por meio, né, da administração pública. Então, o Sérgio Buarque, pessoal, em 1936, ele publica o seu livro, né, Raízes do Brasil, que a gente vai ter interesse de ler depois, né, Raízes do Brasil. E a característica fundamental do homem cordial brasileiro, né, que em sua débil vida pública, segundo o autor fala, era propenso ao que a não considerar a fundamental diferença entre seu interesse privado e a dimensão da esfera coletiva. Então, essa confusão que é típica aí do patrimonialismo. E ele demonstra, pessoal, na obra dele, o seguinte, que mediante o uso de um método intimamente voltado à psicologia e à história social, como as características herdadas, né, durante o processo colonizador, aí se inclui o que em nossa cultura, né, desenvolvendo, né, em solo brasileiro atavismos, enfim, e ele fala que no Brasil existem o quê? Muitas questões patriarcais, né? Então havia uma prática de subordinação à autoridade e de um manifesto descaso com os assuntos relativos à esfera pública. E ele ressalta também, pessoal, que não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, formados por tal ambiente, né, compreender a distinção fundamental entre os domínios do privado e o público, tá? Então, ele trata muito bem sobre isso, né? Ele critica justamente essa visão do patrimonialismo, né? Então, esse é um ponto aí importante, né, desse autor brasileiro, tá certo? Uma contribuição importante aí. E aí, pessoal, nós temos, né, o patriarcalismo, tá? Patriarcalismo, né, que assim, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, do patriarcalismo, né, enfim, o que é que vem a ser, né, o patriarcalismo. Então, primeiro, aí no slide fala, né, um sistema, né, de organização social, cultural e político, onde o homem, né, particularmente o chefe de família, né, pai ou marido, detém a autoridade, o poder e os privilégios, resultando o quê? Na supremacia masculina sobre as mulheres. Então, o patriarcalismo seria isso, nessa supremacia, né? Essa questão do homem, do chefe de família, tá? Em detrimento da mulher. Então, o patriarcalismo, pessoal, no caso aqui da administração pública brasileira, é uma herança colonial, né? Que confunde o que? As esferas pública e privada, assim, centrando o poder na figura masculina e em redes de influência, né? Pessoal, tá? Então, tem essa questão, né, da dominação de apenas homens, né, que seriam capazes de conduzir a vida pública, tomar decisões importantes, né, havendo essa exclusão histórica, né, das mulheres, desses espaços, né, hoje você já pode observar que muitas mulheres já assumem altos postos, seja na administração pública, seja na esfera política, deputada, senadora, já tivemos uma presidente da República, mulher, né, prefeita, né, acho que a cidade de Palmas recentemente era uma prefeita, né, acho que por um bom tempo, Palmas foi a única capital do Brasil que o chefe do Poder Executivo era uma prefeita, uma mulher, né, por muito tempo, né, um bom tempo foi assim, né, tá? Então, esse é o patriarcalismo, né, e isso termina desaguando aí, né, de certa forma, na questão do patrimonialismo também, né? E aí o Brasil vem buscando o que? Uma despatriarcalização, né? Então, políticas públicas ali, né, que buscam justamente equilibrar, né, e a questão da presença feminina e masculina, né, em postos de gestão, tá? Especialmente na política, né, enfim, e de certa forma vem melhorando muito, né? Ainda tem muito o que buscar, claro, né? Mas aí é uma discussão muito grande, porque, se não me engano, a maior parte do eleitorado brasileiro hoje, atualmente, são mulheres, né? Então, deveriam ter uma representatividade proporcional. Aí tem muitas questões, porque também as mulheres votam, né? E aí tem, às vezes, algumas candidatas, elas buscam justamente atrair o voto feminino, né? Mulher, vota em mulher e tal. Eu acho que todo mundo já ouviu isso, né? Então, busca justamente atrair esse voto feminino, né?
para buscar esse equilíbrio, né, na ocupação de postos, né, de poder, tá? E aí, continuando aí, o patriarcalismo na administração brasileira reflete a supremacia masculina e a confusão entre os interesses públicos e privados, né, raízes do patrimonialismo colonial, como eu falei. Historicamente, ó, essa estrutura hierarquizou o acesso ao poder, marginalizando mulheres e perpetuando o nepotismo, o clientelismo e a concentração de cargos de liderança nas mãos de homens, com impacto até hoje, né? Até hoje, pessoal, como eu também estava falando para vocês aqui anteriormente. E aí, pessoal, temos, né, o formalismo, né, que no contexto da administração pública, tá, o formalismo, ó, no contexto da administração pública e social brasileira, refere-se ao descompasso entre as regras escritas, leis e normas e a prática real. Só formalismo é isso, né? Prevalência da forma sobre o conteúdo, a lei existe, mas não é aplicada de forma impessoal, universal. É um reflexo, né, do patrimonialismo, onde o que as normas são criadas para inglês ver, né? Quem já viu essa expressão aí, né? Ouviu, né? Enquanto as relações pessoais, né, o jeitinho brasileiro e o clientelismo guiam as decisões reais, né? Existe lei, existe normativas e tal, no entanto, na prática, o que manda ali é o jeitinho brasileiro, é a politicagem, o clientelismo, né? Tu me ajuda, te ajudo, esse tipo de coisa, né? O formalismo é isso, tá? O formalismo é isso. Sem falar também que decorre muito da questão burocrática, né? Da burocracia, tá? E essa questão também do formalismo. Mas você vê, né, decorre do um reflexo, né, do patrimonialismo, tá? Beleza, pessoal? Então, com isso, né, a gente encerra a nossa aula, tá? 3 tópicos aí importantíssimos, tá? Para o compartilhamento. Espero que vocês tenham compreendido, o material vai estar bem completo, né? O texto básico, com pontos importantes que trabalhamos aqui, dentre outros, também, tá certo? Então, um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.